Isaías, não, é Josué. Josué, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo número 9. Amém? Achou aí na Bíblia? Josué, capítulo 5, do verso 1 ao 9, a palavra de Deus diz assim: Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus, que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos. Desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: Faze facas de pederneira, e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão por que Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens e todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado. Mas a nenhum dos que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado, que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos, a este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Amém. Senhor nosso Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Pai. E esta palavra não é apenas uma história contada, ela é uma revelação do Senhor para a nossa vida. Ela tem, ó Deus, o Teu Espírito, a inspiração do Teu Espírito, para nos mostrar e nos dar direção para a nossa vida neste mundo, Pai. Tua palavra é o nosso alimento, Tua palavra nos sustenta e nos mostra o caminho que devemos andar. Tua palavra revela aquilo que o Senhor requer de nós. E nós queremos ouvir a Tua voz esta noite, Pai, falando ao nosso coração. Queremos abrir o nosso coração, Pai, para ouvir a Tua voz, de maneira que a Tua palavra possa transformar a nossa vida, transformar os nossos conceitos, Senhor. Fala ao nosso coração. E usa, Senhor, a minha vida como um instrumento nas Tuas mãos. Me enche da unção, do poder do Espírito Santo, para que eu possa ministrar a Tua palavra, quebrando barreiras, quebrando impedimentos, para que a Tua palavra chegue a nós e cumpra os Teus propósitos. Assim oro com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, a passagem de Josué, ela fala da passagem do povo de Israel pelo Rio Jordão, que aconteceu nos capítulos anteriores, que foi um momento crucial na vida daquele povo, porque era como se eles estivessem ali naquele momento, vendo o cumprimento de muitas promessas que Deus havia feito. 40 anos eles caminharam no deserto, com a promessa de um dia chegarem à terra que Deus tinha prometido lá atrás a Abraão, muito antigamente. E esta promessa estava para se cumprir. A última etapa para o cumprimento seria transpor o Rio Jordão. E mesmo nesta última etapa, Deus fez um grande milagre, porque eles não atravessaram o Jordão quando ele estava seco, eles atravessaram o Jordão quando ele estava cheio. E o rio também se abriu, assim como o mar se abriu 40 anos atrás, agora o rio se abriu para que eles pudessem atravessar e romper aquela última barreira que os separava da terra prometida.
Assim, amados, o Senhor age sempre com o seu povo. E nós hoje somos povo de Deus. Deus ainda faz milagres. Você crê nisso, irmãos? Deus faz milagres. E Deus não tem problemas com coisas difíceis. Você crê nisso? O que é difícil para Deus? Tem alguma coisa difícil para Deus? Não. Veja, o Senhor decide abrir o Jordão. Abra comigo a Bíblia em Josué 3, versículo 15. No momento em que o rio está caudaloso, diz assim: quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da sega. Veja, o rio estava transbordando. E foi exatamente nesse momento mais difícil de se atravessar que Deus fez um grande milagre para que eles pudessem passar e chegar do outro lado, para começar o processo de tomar a terra que Deus havia prometido. Então, veja, amados, para o Senhor não há coisa difícil. Não há barreira impossível de ser transposta quando a bênção está diante de nós. Você crê nisso? Quando a promessa de Deus está diante de você, não há barreira que possa impedir. Deus é poderoso para quebrar qualquer barreira, mesmo que seja difícil disso acontecer. E foi uma travessia, eu acredito, muito marcante. Para aquele povo que estava ali, passando com Josué, aquelas águas, assim como os outros 40 anos atrás tinham passado pelo mar, também com terra seca, agora estavam atravessando um rio, num momento realmente de milagre, de glória de Deus diante deles, diante do que estava ali acontecendo, não é? E aí chegam ao outro lado, a fama desse acontecimento se espalha, todos os povos ficam sabendo. Já vinham eles sabendo do que estava acontecendo ao longo da caminhada do povo no deserto, mas agora quando eles passam o Jordão, e ainda por um milagre, logo essa notícia corre, não é? E todos começam a falar desse assunto. Mas quando chegam ao outro lado, depois de atravessar o rio, e o texto bíblico aqui diz que os povos ali estavam até atemorizados, né? Porque ouviram falar do que aconteceu. Então seria um momento excelente, pensa comigo, para eles atravessarem, todo mundo está com medo, os inimigos estão amedrontados por causa do que tinha acontecido, seria um momento então de atacar e tomar o inimigo desguarnecido, ou pelo menos amedrontado e enfraquecido por causa do medo. E seria um ótimo momento se a estratégia fosse humana. Se a estratégia fosse humana, todos nós diríamos: vamos atacar, porque está todo mundo com medo da gente. Então é hora da gente vencer, é hora da gente dominar com muita tranquilidade. Mas não foi isso que aconteceu, porque a estratégia não é humana, a estratégia é de Deus. Nem sempre as estratégias humanas funcionam, irmãos. Muitas vezes não funcionam, mas as de Deus, elas sempre funcionam. Então, o que eu quero para a minha vida são as estratégias de Deus. E Deus tomou uma decisão ali muito diferente do que atacar simplesmente. Porque tão logo o povo pisou do outro lado do rio, passando por um milagre de Deus, veio uma ordem de Deus a Josué, que está descrita no texto que a gente leu. E a ordem se resumia na última palavra lá do versículo 9 que a gente leu. Gilgal. Se tornou até o nome daquele lugar. A ordem era radical. A ordem de Deus era que antes de atacar, antes de tomar a terra, antes de fazer qualquer coisa, antes de se aproveitar da situação de um inimigo fragilizado, eles precisavam todos ser circuncidados naquele dia. Amados, isto aí não está na Bíblia como historinha, não está por acaso. Isso é para nós pensarmos no conceito, no princípio que Deus quer nos ensinar com este texto e com esta ordem. Gilgal, a palavra usada aqui, que deu nome até o lugar, ela significa rolar, ou remover, retirar, não é? E diz a Bíblia, ela usa esta palavra 2 vezes aqui, que o objetivo de Deus era remover o opróbrio, assim está traduzido em português. E opróbrio, se você for a um dicionário de português, você verá que significa isto: afronta, injúria, vergonha. Esta afronta, esta injúria, esta vergonha
tinha que ser removida, rolada, retirada daqueles homens, para que eles pudessem então tomar a terra que o Senhor havia prometido para todo aquele povo. Essa é a ordem do Senhor. Vamos ler o versículo 9 do capítulo 5 de Josué. Diz assim: hoje removi, Gilgal, de vós o opróbrio, a vergonha do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. E no versículo 2 diz assim: naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Circuncisão é a ordem de Deus para remover o opróbrio, a vergonha que eles ainda carregavam do tempo do Egito, não é? E isso é para a gente pensar. Como eu disse, o momento era propício para um ataque. Veja o que diz o versículo 1. Ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam deste lado do Jordão, ou seja, do lado onde eles chegaram, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. A notícia, quando chegou, fez com que eles desmaiassem dentro do seu coração. Ou seja, tremeram de medo. Tremeram de medo do que o Deus e o povo de Deus poderiam fazer com aqueles povos. E eles temeram muito, mas não era o momento de atacar. Amados, era o momento de remover. Remover vergonha, remover impureza. Posso traduzir isso como era o momento de se santificar. Deus fez um milagre. Deus tinha uma promessa. A promessa estava muito próxima de se realizar, mas o momento era de se santificar. E assim sempre será. Quando você está sob a luz e a luz avança, as trevas recuam. Na verdade, as trevas não permanecem na presença da luz. Concorda comigo? Basta acender a luz que as trevas se dissipam. O povo de Deus está debaixo da luz do Senhor. Jesus não disse para nós que nós somos luz. Não disse isso? Então nós estamos sob a luz. E se chegamos a um lugar, as trevas têm que recuar. Não tem jeito. Isso é óbvio que vai sempre acontecer. Quando caminhamos na luz do Senhor, então as trevas não poderão nos resistir. Mas aquele povo ainda precisava remover algo da vida deles para que a luz do Senhor pudesse brilhar no coração de cada um. A Bíblia diz que nós que somos nascidos de Deus não vivemos na prática do pecado. E em nós não pode haver treva alguma, porque somos da luz e somos filhos da luz. É o que a palavra de Deus afirma sobre nós. Então, ao olhar para Gilgal, eu preciso perguntar para mim mesmo: há algo em mim que precisa ser removido para que eu possa chegar aonde Deus quer que eu chegue, para que eu possa conquistar o que Deus quer que eu conquiste? É esta a questão para nós pensarmos esta noite. Porque, amados, o inimigo, apesar de naquele momento estar amedrontado, o inimigo tem sempre a sua astúcia. E o nosso inimigo é muito pior do que amorreus ou qualquer outro. O nosso inimigo é Satanás. E para enfrentar Satanás, nós temos que ter a nossa vida sob a luz. Em nós não pode haver treva nenhuma. Nenhuma treva em nós. Porque certamente o diabo vai sempre atormentar, vai sempre oprimir aquele crente que ainda carrega trevas em sua vida. Aquele crente que ainda permite que certas coisas da sua vida não sejam tratadas nem removidas pelo Espírito Santo. Certamente, sobre a vida destes, Satanás certamente vai influenciar, certamente vai atacar. E é nas brechas que ele ataca. É nas fraquezas e não nas fortalezas que ele se aproveita. Então eu creio que esse texto de Gilgal tem uma lição espiritual muito grande para nós.
Porque a Bíblia diz, se você resistir ao diabo, ele fugirá de você. Mas como resistir ao diabo se ainda há coisas dele em mim? Como resistir ao diabo se ainda há impurezas que precisam ser removidas? Elas se tornarão fraquezas por onde Satanás vencerá e obterá vitórias e retardará as nossas bênçãos. Então Gilgal era importante. Aquele momento era muito importante e Deus sabia muito bem disso, e por isso deu a ordem a Josué: não vão atacar ninguém agora, vocês agora vão se purificar, vocês agora vão renovar a aliança comigo, que era simbolizada pela circuncisão, que havia sido abandonada durante os 40 anos de deserto. Veja, irmãos, como é que a gente cai de novo naquele pensamento. Como é que o deserto, como é que as dificuldades da vida faz com que a gente relaxe no culto a Deus? Como é que as dificuldades, os desertos que a gente passa, faz com que a gente não fique firme naquilo que temos que fazer para o Senhor? São as desculpas que damos por não servir a Deus direito, por não cultuar a Deus direito, por não adorar a Deus direito. Porque eu estou passando por um deserto, então eu não tenho condições propícias para renovar a minha aliança com Deus. E isso aconteceu, e Deus disse àquele povo: vocês vão agora, nesse momento, remover o opróbrio de vocês. E a ordem vem no versículo 2 de maneira bem clara. Disse o Senhor a Josué, uma ordem: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. É a ordem que Deus dá. Porque, para Deus, a circuncisão é o símbolo da aliança. É o símbolo da aliança que ele fez com aquele povo. Se eu não adoto aquele símbolo, eu não estou debaixo da aliança. Eu apenas tenho um discurso que estou na aliança, mas na verdade não estou. Porque eu não assumi para minha vida aquele símbolo, que é o símbolo da aliança. Então, para Deus, a incircuncisão é pecado, irmãos. E é isso que Deus está falando àquele povo. Assim eram conhecidos aqueles que não eram israelitas, incircuncisos. Foi assim que Davi nomeou Golias, ao dizer: o que este incircunciso filisteu está fazendo contra o povo de Deus. Porque a incircuncisão, ela é uma afronta a Deus. Ela é um pecado, porque ela não mostra que eu estou em aliança com o Senhor. Então, se eu não estou em aliança com Deus, isso se torna também um impedimento para que Deus venha agir na minha vida como Ele deseja agir. Todos nós queremos: eu quero agir de Deus, eu quero que Deus me abençoe, mas eu quero estar em aliança com Deus. Eu quero ter com Deus um compromisso, porque a aliança requer compromisso. Concorda, amados? A aliança requer compromisso de ambas as partes, e Deus sempre cumpre a parte dele. Mas nós muitas vezes nem queremos a aliança. Então o povo deveria fazer a circuncisão, que era um símbolo. Veja que Deus, ele deixa o mínimo para nós, enquanto ele faz o máximo. Ele só exige respeito. Ele só exige consideração à sua palavra. É como para nós, para a salvação, o que Deus exige? Fé. Só isso. Ele não exige sacrifício para salvar. Ele não cobra méritos, mas ele exige fé. Que se creia na sua palavra, e quem crê, obedece. Quem crê, faz o que ele manda. Quem crê, não discute com ele. Quem crê, simplesmente obedece. E o que Deus está querendo? Simplesmente que eles obedeçam, façam a circuncisão. É o mínimo que vocês podem fazer. Todo o resto, eu farei. A vitória, eu darei. O domínio sobre aquelas terras, eu darei para vocês. A vitória sobre os inimigos, eu darei para vocês. Vocês só precisam, simbolicamente, entrar em aliança comigo e remover da vida de vocês toda vergonha do Egito, todo resquício daquela vida de escravidão que vocês tiveram antes. Tudo aquilo que aconteceu lá atrás tem que ser morto e enterrado de uma vez por todas, e aqui estamos em Gilgal para que isso aconteça. Então, obedecer é a palavra-chave.
Obedecer sem questões, sem argumentações, sem divagações, simplesmente obedecer. É isso que Deus está requerendo. Parece simples, mas na verdade não é. Porque o povo estava ainda preso ao Egito. Durante a caminhada, você lê na Bíblia, no livro de Êxodo, no livro de Números, tantos episódios, em qualquer coisinha que dava errado, lá estava aquele povo lamentando o Egito. Ah, como era bom lá no Egito. Ah, você nos tirou daqui, lá do Egito, nos tirou de lá onde eu comia, bebia para morrer de fome e de sede nesse deserto. Toda hora aquele povo reclamava. Toda hora aquele povo olhava para o Egito para dizer que bastava acontecer uma coisinha errada. Bastava passar uma fomezinha, bastava passar uma sedezinha, bastava vir uma doença. Lá estava aquele povo reclamando, blasfemando, reclamando de Deus. Era melhor no Egito. Então o Egito ainda estava no coração. Gilgal é um símbolo da remoção disso do coração. É um símbolo da remoção desse pecado, porque isso ainda estava dentro daquele povo. A palavra é obediência. Mas agora vamos pensar na realidade do que Deus está pedindo aqui. Uma coisa é você circuncidar um menino com 8 dias de vida. É assim que os judeus fazem com seus filhos. 8 dias a criança é circuncidada. Agora Deus deu uma ordem, disse: Josué, faz faca de que mesmo? Tramontina? Aço inox, afiada, a faca guinso que corta meia vivarina, é essa? Não, né? Nem lembro mais o que eu estou falando, tá bom. Não entenderam a piada, tudo bem. Mas é uma faca boa, a que ele mandou fazer, né? É uma faca de quê? Pedra. Você já viu uma faca de pedra, meu irmão? Eu fico imaginando a gente lá, né? Não é uma criança de 8 anos, é um jovem de 15, é um homem de 23, é um homem de 40, é um homem de 68, hein? E agora, Josué com aquela faca na mão, quem é o próximo? Hein? Como é que é essa circuncisão? Como é que será que foi isso, irmãos? Deus mandou, mas peraí, Senhor, eu já estou com 47 anos quase, e agora esse negócio vai doer para burro, porque não tem anestesia, não tem nem uma pingazinha para tomar, não tem, vai ser a frio mesmo, e a faca é de pedra, a faca é de pedra. Alguém vai me dizer que aquilo não doeu? Alguém vai dizer, só as mulheres, né? As mulheres não sentiram nada. As mulheres assistiram aquilo tudo tranquilas, porque não doeu nada nelas. Ainda ficaram dizendo para os homens assim: deixa de ser frouxo, não está doendo nada. Não é assim que elas ficaram? Deixa de ser frouxo que não doeu. Ah, não doeu que não foi em você. Imagina Josué e a fila de homem chegando, baixando a calça, ele pá, faca de pedra, lá vem um, vem outro, mais um. Tudo ensanguentado indo embora para casa. E aí? Você já parou para pensar? Não pensou isso quando eu li, né? Mas na verdade foi isso que aconteceu. Na verdade, o que aconteceu foi isso. Não foi nada diferente disso, eu não estou exagerando nem um pouquinho. Pelo contrário, eu acho que eu estou até amenizando perto do que deve ter sido. A gritaria, porque o homem grita, né? Que é uma beleza. Não é? Homem, quando sente dor, é terrível. Não é? Chora e tudo. Deve ter sido uma choradeira horrível. Mas era preciso obedecer. Porque o que era ruim precisava sair. A aliança precisava ser restaurada. Então, amados, toda vez que a gente quer obedecer, dói. Tá bom? Obediência dói. Claro que dói. Quer obedecer, vai doer. Sempre dói a obediência. Aliança dói. Compromisso dói. Claro que dói. Claro que vai doer. É um compromisso, é uma aliança. Então sempre vai doer. Mas é preciso ser feito. É preciso ser feito, porque sem obedecer, eu não posso esperar nada de Deus. Sem obedecer é ilusão você esperar que Deus seja bonzinho e te abençoe. Ah, porque Ele é misericordioso. Eu não obedeço nada que Ele fala, não faço nada que Ele diz, mas Ele é misericordioso. Está brincando, né? Claro que está brincando. Porque é preciso obedecer. Aí você diz: ah, pastor, mas espera aí,
Isso foi lá com Josué, aqueles homens lá, não tem nada com isso não. A gente está aqui no Novo Testamento, pastor, acorda aí. Mais de 3.000 anos já passaram disso aí. Ah, é? Então tá bom. Então abre aí Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, versículo 11, até o versículo 15. Paulo está falando sobre Jesus, e ele diz que nós, os crentes, no versículo 11, nele também fostes, o quê? Circuncidados, não por intermédio de mão com faca de pedra, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele aonde? No batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão, veja, pecado da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu, Gilgal, inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Paulo está falando da obra que Jesus fez na vida do crente. E a nossa aliança, o nosso símbolo de aliança é o batismo nas águas, ao qual nos submetemos à circuncisão, não da carne, mas do coração. E aí veja o que diz a Bíblia, então, através deste ato simbólico, eu estou me comprometendo com Cristo, e Cristo está atuando em meu favor, está repreendendo potestades ao meu favor, tudo isso está fazendo ao meu favor. Aí você diz, então tá bom, pastor, agora beleza, já me batizei, está tudo certo. Mas, amados, o que Deus está requerendo é apenas que você tome um banho de água fria, entre e saia da água. Não, Deus está requerendo algo muito mais profundo que isso. Ele está requerendo um compromisso, uma aliança, que precisa ser lembrada. Por isso nós participamos da ceia, para lembrar da aliança, em memória de Cristo, que fez tudo isso aqui por nós. Isso tem que ser lembrado, isso tem que ser vivido. Para nós, Gilgal é todo dia. Essa é a má notícia que eu quero te dar. Naquele dia, eles foram circuncidados, todos eles. Depois era só os que iam nascendo, que iam sendo circuncidados. Mas para nós, Gilgal é todo dia. Todo dia é dia de cortar na carne. Amém? A Bíblia diz, se nós andarmos no Espírito, jamais satisfaremos as concupiscências da carne. O que quer dizer isso? Cortar na carne. Navalha na carne. É isso que quer dizer. Cortar na carne. Porque eu quero andar no Espírito. O Espírito agora é habitação permanente. Você é templo do Espírito. Antes o Espírito vinha sobre Josué, vinha sobre Davi, vinha sobre fulano, ciclano, mas não habitava permanentemente. Agora a habitação é permanente. Se a habitação é permanente, Gilgal é permanente. Amém? Agora é hora de cortar, e cortar permanente. E aí eu quero terminar a mensagem perguntando para você o seguinte: há alguma coisa para ser cortada na nossa vida? É sobre isso que a gente tem que refletir daqui para o fim da mensagem. O que é que eu preciso aplicar, Gilgal, na minha vida hoje? O que é que eu estou precisando identificar? Eu separei algumas coisas aqui, que são comuns a muitos de nós e foram também comuns àquele povo. A primeira delas talvez seja a incredulidade, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, mas eu tenho fé, pastor. Tem fé, mas na hora que a coisa aperta, cadê a tua fé? Na verdade, tu é um incrédulo disfarçado de crente. É isso que está acontecendo, essa é a realidade. Então isso é um opróbrio, isso é uma vergonha. Um crente que não tem fé, isso é uma vergonha. Gilgal em você. Tem que cortar isso da sua vida. Murmuração, que é uma consequência dessa falta de fé, que é uma reclamação infundada do favor de Deus. Murmurando, criticando, descontente com as bênçãos, com os benefícios que Deus tem dado. Será que é essa a tua fraqueza? Será que é essa a brecha por onde o inimigo tem agido na sua vida? Que você nunca está feliz com nada, está sempre reclamando? Aí o diabo ali monta em cima de você por causa disso. Porque da tua boca só sai murmuração. Se não houver Gilgal,
nesse teu problema, meu irmão, você não vai ter vitória nenhuma. Será que é o peso de um pecado não confessado a Deus? Alguma coisa que ainda está sendo praticada, não deixada, não confessada? Gilgal, faca de pedra, vai doer sim, mas tem que ser feito. Tem que ser feito e tem que ser feito todo dia. Eu pergunto a você, você é crente? A Bíblia diz assim para os crentes: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Você tem paz com as pessoas? Ou você é uma pessoa encrenqueira, complicada, que vive brigando em litígio com todo mundo? Sabe o que Deus diz para você? Quando você vier trazer a sua oferta no altar, e tiver assim com alguém, Ele diz: eu não aceito a sua oferta. Deixa a sua oferta de lado, vai se reconciliar com essa pessoa e depois traz a sua oferta. O que quer dizer isso? Gilgal em você. Você não tem o direito de não ter paz com as pessoas. Você não tem direito de ficar de mal com as pessoas. Você não tem direito de ficar de beicinho com as pessoas. Gilgal no beicinho. Ia ficar assim, né? Melhor coisa do mundo. Melhor entrar no céu sem beijo do que com beijo para o inferno. Essa é a minha versão da Bíblia, né? Gilgal é para cortar essas coisas. A gente fica pensando às vezes em grandes coisas, mas é nas pequenas coisas que Satanás tem tirado vantagem da gente, irmãos. É nas pequenas coisas que as nossas vitórias não têm se realizado. É nas pequenas coisas que a gente deixa para lá, não cuida direito, porque é pequeno. Eu só cuido das coisas grandes. É nas pequenas que ele vai. Brecha, o nome já diz, é uma coisa pequena, é uma brechinha lá. É por ali que ele vai. Não precisa ser um rombo, basta uma brecha, basta um furinho. Não é assim, irmãos? Então é para a gente pensar. Gilgal tem que acontecer na nossa vida. Talvez haja alguma desobediência no nosso coração, que a gente não muda. A gente fica teimando naquela desobediência. Deus manda, mas eu não obedeço. Deus manda orar, mas eu não oro. Deus manda dar o dízimo, mas eu não dou. Deus manda ofertar, mas eu não oferto. Deus manda amar o inimigo, mas eu não amo. Deus manda perdoar, mas eu não perdoo de jeito nenhum. Gilgal em você. Não tem outro jeito. Tem que doer, tem que cortar, para você poder chegar onde Deus quer que você chegue. Você acha que você vai chegar aonde Deus quer que você chegue, se Ele manda fazer essas coisas e você não faz? Você acha que isso vai ficar por isso mesmo? Manda dar o dízimo, mas eu não dou porque eu não quero. Você acha que isso vai ficar assim mesmo? Você acha que isso não vai ter nenhuma consequência sobre a sua vida? Fala a verdade. Se você acha, Gilgal em você, Gilgal na tua cabeça, tem que cortar esse achismo, tem que cortar esse pensamento, porque Deus não faz acordo com o erro, irmãos. Deus não entra em acordo com o erro. E a Bíblia diz: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Não há acordo entre Deus e o erro. Não há acordo entre a luz e as trevas. É por isso que a Bíblia condena o jugo desigual. Deus não aceita. Não há mistura, não há acordo. Então, Deus não é compactuador com erros, com vergonhas. Opróbrio precisa ser eliminado. Será que o teu problema é a rebelião, a ingratidão? Quanta gente é ingrata. Aquele povo, o povo de Israel, quantas vezes foi ingrato? Comeu maná 40 anos no deserto. Viveu 40 anos no deserto, sendo sustentado milagrosamente por um alimento que caía do céu. E aquele povo ainda quer ver mais milagre. Se você por 40 anos comesse um alimento que caísse do céu, você ainda ia ter coragem de querer mais milagre de Deus? Ainda ia ter coragem de reclamar. Começar a dizer: hoje o céu atrasou. O maná chegou 5 minutos depois. Hoje o maná não estava gostoso. É isso que a gente faz. O nome disso é ingratidão. Esse é o nome disso. Ingratidão é opróbrio, é vergonha. É uma vergonha ser ingrato, irmãos. O que você acha de uma pessoa ingrata? Fala comigo, o que você acha de uma pessoa ingrata?
E se eu disser que essa pessoa é você? É igual Natan com Davi, né? Quando Natan propõe, Davi, não, mata, arrebenta, mas é você o cara. Aí, não, então peraí, então paciência comigo, por favor, passe misericórdia comigo. Mas é ingratidão, Gilgal nela, irmão. Tem que remover o opróbrio para que a gente possa conquistar o que Deus quer que a gente conquiste. E atenta para uma coisa. Durante aqueles anos em que Israel estava no Egito, foram muitos anos daquele povo no Egito. Muitos anos. Durante aqueles anos, Deus não fez nenhuma exigência àquele povo. Procura na Bíblia. Não tinha exigência, não tinha nada. Agora, depois que eu saí do Egito e vim para a Terra Santa, agora eu tenho que ser santo. Agora o negócio é mais embaixo. Agora, irmão, a santificação ela é exigida. Jesus nos chamou à santificação. Ou não? A Bíblia diz ser de santos como eu sou santo. Eu nunca vi Deus mandar um ímpio ser santo. Nunca vi. Outro dia, conversando com uma pessoa, eu tive que dizer para ela, poxa, quem é essa pessoa? É crente? Não, é ímpio. E você quer que ele tenha um comportamento de crente? Você vai pedir com um ímpio, você espera o que dele? Que ele seja santo? Que ele seja bom? Que ele manifeste os frutos do Espírito Santo? O cara é ímpio. Ímpio comete impiedade. Crente é santo. Se há alguém que eu espero que seja santo, é o crente. O meu vizinho não é crente, ele vive me maltratando. Essa é a função dele. A função dele é ser ímpio. Vive cometendo impiedade. Agora você é o quê? Crente. A tua função é ser santo. Viver cometendo santidade. Amém? Tem jeito, irmão. Mas como é que eu vou ser santo com aquele vizinho? Aí eu pergunto isso para você. Como é que você vai ser santo com aquele Espírito Santo dentro de você? Ou é o espírito do capeta que está dentro de você? Se é o do capeta, tu não pode ser santo. Mas se o Espírito é santo que está dentro de você, você tem que ser santo. Ou o Espírito não é santo? O que está dentro de você? É santo? Ninguém falou nada. Hein? Vocês estão com medo de mim hoje? O que eu... É santo o que está dentro de vocês? É ou não é? Então vocês têm que ser o quê? Eu tenho que ser o quê? Santo. Se é santo. Agora, se o Espírito não é santo, se ainda está em mim um espírito, aí não tem como. Deus nunca exige nada de quem não é dele. Deus não exige dos amorreus, dos jebuseus, dos não sei que zeus lá. Ele não exige nada deles. Mas Deus exige do seu povo, de Israel de Deus. Você, igreja, Deus exige de você. Deus não vai exigir do ímpio. Então, no tempo de escravidão, nada foi exigido, mas agora eles entraram na terra santa. Agora eles precisam ser santos. E para ser santo, Gilgal neles. Não tem jeito. Então, o que eu preciso fazer? Gilgal. Que dia? Todo dia. Todo dia, Gilgal. Faca de pedra. Não é faca na caveira, não. É faca na nossa vida. Faca na nossa carne. Faca na gente. Cortando, aparando. Igual o lápis, já viu o lápis? Pss, pss, pss. Se não aparar o lápis escreve. Assim é você. Se não for aparado, não escreve nada. Não escreve direito. Então, todo dia é dia de Gilgal. Mas não é dia de se desculpar. Porque muitos de nós, a gente se desculpa. Pastor, poxa, o senhor vive dizendo aí que a gente erra. Sim, a gente erra. Mas isso é desculpa? Deus pediu santidade. Então eu tenho que buscar ser santo. Eu tenho que lutar por isso. Eu tenho que cortar na carne para ser santo. Se eu não cortar na carne, não há como ser santo no espírito. Não tem como satisfazer a carne e o espírito ao mesmo tempo, dar uma comidinha para cada um. Não tem como. Tira de um para dar para o outro. Ou vice-versa. Tem gente que tira do espírito para dar para a carne. Então é carnal. Mas quem tira da carne para dar para o espírito é espiritual. Então isso é todo dia. E não é para ficar se desculpando. Enquanto eu não admitir o erro e não justificá-lo, não haverá mudança.
O maior impedimento para a gente mudar, o maior impedimento é a gente não admitir o erro. É assim, amados. A gente não admite, a gente justifica. Não, eu sou assim pelas circunstâncias. Porque errar é humano. Porque a carne é fraca. Porque, poxa, a gente é de carne e osso. São justificativas. É igual quando Deus cobrou de Adão. Adão, o que você fez? Foi a mulher que o Senhor me deu aí. O Senhor que me arrumou essa praga aí. Se não fosse o Senhor, eu não tinha pecado. Não me deu uma mulher melhor. O Senhor me deu circunstâncias desfavoráveis, eu acabo pecando. O Senhor não me cerca de todo cuidadinho, não me bota no colinho, eu acabo pecando. O Senhor não me bota num cercadinho. Se eu não tiver acorrentado, eu corro para o pecado. Não é essa a desculpa que a gente dá? A gente dá desculpa. Caim matou Abel, deu desculpa. Sempre uma desculpa, e sempre uma desculpa boa, né? Sempre uma desculpa. Eu preciso aprender a ser como Davi nessa hora. O homem segundo o coração de Deus. Quando foi confrontado com o pecado, ele caiu em si. Ele caiu em si. E ele abandonou aquele pecado. E ele buscou o Senhor, ele rasgou o seu coração. Não adianta ficar dizendo, mas a mulher era bonita. Mas ela estava pelada no jardim. Mas a janela estava aberta, eu olhei. Não adianta ficar dando desculpa. A questão é consertar, é Gilgal, é admitir o erro e não errar mais. Veja, irmão, Jesus uma vez perdoou uma mulher que foi flagrada em adultério. Ele perdoou a mulher? Sim, perdoou. Porque Deus é maravilhoso, Deus perdoa a gente. Já parou a pensar que Deus te perdoou do lixo que você era? Ele perdoou você. Ele não perdoa? Perdoa. Mas o que ele disse para a mulher no final? Agora vá e não peques mais. Foi isso que ele disse? Gilgal agora. Eu perdoei você, mas agora, Gilgal todo dia. Todo dia, se algum pecado chegar, se alguma impureza chegar, se alguma vergonha chegar, Gilgal nela. Todo dia, preciso cortar na carne. Eu não vou avançar antes de Gilgal. Aquele povo não podia avançar para a terra prometida antes de passar por Gilgal. Então, amados, há alguma coisa para consertar? Conserte. Sua vida não vai para frente enquanto você não resolver uma coisa lá atrás. Isso eu quero dizer para você. Às vezes a gente fica com a imaginação de que o passado passou. Sim, quando Deus perdoa, Ele perdoa completamente. E os pecados entram no mar do esquecimento. Mas há coisas que precisam ser restauradas. Há coisas que precisam ser restituídas. Embora no âmbito espiritual esteja tudo perdoado, no plano humano há coisas que precisam ser restauradas e restituídas. Há coisas que você precisa pagar, prejuízos que você precisa pagar. E aí não queira avançar fazendo de conta que isso não existiu no seu passado, porque existiu. E precisa ser consertado. Agora, com o perdão de Deus é muito mais fácil, porque você pode consertar com a consciência em paz, mas tem que consertar. Então, se há alguma coisa, Gilgal nessa coisa. Se você anda ferindo alguém, Gilgal nesse ferimento. Conserta isso. Conserta. Se você anda ferindo os irmãos, conserta. Se você anda ferindo a igreja, conserta. Peça perdão, humilhe-se. Se você roubou, restitui. Não tem outra palavra, irmãos. Restitui. Seja qual for a impureza, remova. E não deixe para amanhã. Se Gilgal não acontecesse, aquele povo não saía dali. A Bíblia diz no texto que a gente leu que eles ficaram ali até que sararam. Você viu a palavra aqui? Até que aquele corte cicatrizou. Até que aquele sangue estancou. Até que aquilo sarasse por completo, eles permaneceram no mesmo lugar. É um processo que precisa acontecer na nossa vida. Constantemente, se queremos avançar. Senão, não sairemos certamente do lugar. Pense nisso, irmão. Josué
A Bíblia diz no versículo 3, volta lá, a Josué capítulo 5. Veja o que diz a palavra. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Sabe o que é Gibeate Aralote? É um monte. Ele subiu num monte para começar o processo. E aí eu não estou querendo aqui espiritualizar o monte, como alguns fazem, né? Achar que o monte tem mais poder do que a igreja. Achar que quem ora no monte, ora melhor do que quem ora na cama. Isso é balela, né? Mas espiritualmente há um sentido aqui. Ele subiu um monte. Para subir monte dá trabalho, não dá, irmão? Subir monte cansa. Subir o monte é mais difícil, é mais custoso. Assim é Gilgal. Para que Gilgal aconteça, um preço tem que ser pago. Uma colina tem que ser subida, tem que ser escalada. E eu creio que nós precisamos começar a subir essa colina. E temos que a cada dia pensar em algo que precisa ser cortado da nossa vida. Afiado, removido, tirado de nós. Você não limpa peixe para comer? Tem que limpar para ser bom. Você só estará bom se você estiver limpo. E isso é Gilgal. É uma ordem de Deus para a nossa vida. Não é um pedido, nem é um favor. Se nós subirmos esse monte, Deus fará essa obra. O versículo 9 diz: disse mais o Senhor a Josué. Presta atenção no que Deus disse agora. Hoje, o que ele diz? Removi de vós o opróbrio do Egito. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Pensa comigo. Quem pegou a faca? Josué. Quem circuncidou? Josué. Quem se deixou circuncidar? Os homens. E quem removeu o opróbrio? Deus. Reparou isso aqui? Ele diz: hoje removi, ou seja, eu removi. Vocês se deixaram circuncidar. Vocês obedeceram, mas quem remove sou eu. Assim é Deus. Nós não nos purificamos a nós mesmos. É Deus quem nos purifica. Eu só preciso me deixar purificar. A obra de santificação não é algo que eu faça na minha vida. É algo que Deus faz na minha vida. Mas eu preciso me submeter a Deus para que Ele possa fazer. Enquanto é a minha vontade, enquanto é a minha cabeça, enquanto é os meus juízos, Deus não pode fazer o que Ele quer fazer. Por isso, submeta-se a Gilgal, porque é esse o caminho que Deus tem para nós. Das conquistas, das vitórias, que certamente você gostaria de ter na sua vida. Elas começam com Gilgal. As conquistas e vitórias que estão adiante de você iniciam-se no momento em que Deus remove de você a vergonha. Pense sempre nisso. E para terminar, abra a Bíblia agora sim, em Isaías, capítulo 35. No livro do profeta Isaías, capítulo 35, nós vamos ler apenas o versículo 8, para encerrarmos a reflexão. Diz assim a palavra de Deus: e ali haverá, o que, irmãos? Bom caminho. Caminho que se chamará o quê? Caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para quem? Para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo louco. Deus tem um caminho para você. O caminho se chama Jesus. Ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim, eu sou o caminho. O caminho é Jesus. E Jesus é um bom caminho, mas quem caminha por ele não pode errar. Não errará quem caminha por ele. Quem caminha por ele não pode se dar ao luxo de errar. Porque esse caminho que se chama Jesus é santo. Tem dúvida? Há algum caminho mais santo do que Jesus, irmãos? E é nesse caminho que nós estamos andando? Então o caminho que nós temos é santo. Mas a Bíblia diz aqui é um bom caminho. Ele é santo, mas é bom. O imundo não passará por ele. O imundo não pode passar. Porque antes de passar é purificado. Eu era imundo, você era imundo. Mas quando resolvemos seguir o caminho, o Senhor nos purificou. Gilgal em nós.
Agora eu tenho que continuar me purificando, dia a dia, para andar no caminho santo que o Senhor abriu para nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos louvar ao Senhor, vamos nos preparar para a ceia. O momento da ceia é um momento de reflexão. É um momento de lembrar da aliança. Quem sabe agora é um momento, como diz a Bíblia, examine-se o homem a si mesmo. Que melhor exame nós podemos fazer agora do que olhar para dentro de nós e descobrir se há alguma coisa que precisa ser cortada da nossa vida. Mesmo que doa muito, mesmo que sangre, precisa ser cortada. Examina agora o teu coração. Faz o que diz a Bíblia. Examina você, não examina o irmão, não. Não examina outra pessoa agora, não. Examina você. Cada um examine a si mesmo. Há alguma coisa para ser cortada? Fala com Deus. Senhor, fala comigo. Me mostra, Senhor, o que há para ser cortado na minha vida. Me mostra, Pai, o que há de errado, o que há de mal, porque eu sou santo e o caminho que eu escolhi é santo. E a terra em que eu estou é terra santa, Pai. Eu não posso andar com opróbrio, eu não posso andar com vergonha. Pai querido, tem misericórdia do teu povo. Tem misericórdia de nós e fala conosco mais uma vez. Espírito Santo, incomoda o nosso coração mais uma vez. São tantas vezes que o Senhor nos incomodou e muitas vezes não demos ouvido. E continuamos a fazer a mesma coisa. Continuamos a errar no mesmo procedimento. Muitas vezes somos incomodados pelo Espírito Santo, mas resistimos à voz do Espírito Santo. Tem misericórdia de nós por causa disso, Senhor. Tem misericórdia. Pai, promove essa noite de Gilgal na nossa vida. Mas que não seja só hoje, Senhor. Que isto se repita constantemente, Pai. Que isto se renove em nossa vida a cada momento. Porque vivemos nesse mundo e o mundo não pode entrar em nós, Senhor. Por isso temos que cortar tudo aquilo que é do mundo. Porque a palavra de Deus diz que quem ama a Deus não pode amar o mundo e nem o mundo entrar na nossa vida, Pai. Guarda-nos, Senhor. Guarda-nos do mal. Livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação, Pai. Fala o nosso coração, meu Deus. Ajuda os meus irmãos essa noite a identificar o que precisa ser removido e a ter coragem de dizer: Senhor, Gilgal em mim. Corta, Senhor. Eu me deixo cortar. Eu deixo que isto saia da minha vida. Faz isso, meu irmão, essa noite. Fala com teu Deus agora. Só você e Deus. Só você e Deus. Só você e o Espírito Santo. Deixa Ele falar o teu coração. E aquilo que Ele lembrar você agora é o que Ele está dizendo. Corta isso da tua vida, meu filho. Corta isso da tua vida. Porque há vitórias para você. Há uma terra que você vai alcançar ainda. Mas não vai chegar lá sem cortar isso. Não vai chegar lá sem resolver isso do passado. Não vai chegar aonde eu quero que você chegue sem que você restitua, sem que você conserte a tua vida. Deixa Deus falar contigo. Fala, Senhor, com teu povo, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos louvar o Senhor. Receba os elementos da ceia agora e continue em oração, falando com Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar, meu deitar, conheces todos os meus caminhos.
sento e levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Te louvamos, Senhor. Te pedimos em oração, vê se há em nós algum caminho mau, Pai. Se há alguma coisa que precisa ser cortada, revela a nós, Senhor. E que nós possamos ser sensíveis e obedientes à Tua voz, Pai, para cortar, para remover de nós essa vergonha, esse opróbrio, Pai. Queremos participar da ceia do Senhor, com o nosso coração limpo diante de Ti, Pai. Obrigado por esse pão que partimos, por tudo que ele representa, pelo que ele nos traz à memória a respeito do que o Senhor fez por nós na cruz, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, pelo sacrifício que foi feito por nós. Oramos e participamos em nome de Jesus. Amém. Este é o cálice da nova aliança, feita através do sangue de Jesus. Obrigado, Senhor, porque o sangue foi derramado em nosso favor. Tua palavra diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E o sangue derramado pagou o preço dos nossos pecados. Obrigado porque o Senhor nos lavou e nos purificou. E a cada dia, Pai, queremos nos banhar, queremos nos lavar. A cada dia, Pai, queremos cortar as impurezas da nossa vida. Queremos, Senhor, como diz a Tua palavra, vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho pregado. Mas ainda é necessário lavar os pés. Ainda é necessário tirar a poeira desse mundo da nossa vida, Pai. Por isso, ó Deus, ajuda-nos a remover o opróbrio. Em nome de Jesus, te agradecemos pelo cálice. Amém. Graças a Deus. Participemos todos. Louvado seja o Senhor. Te louvamos, Senhor. Obrigado, Jesus. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Sonda-me,
e guia-me pelo caminho eterno. Obrigado, Jesus. Guia-nos, Senhor. Mostra-nos, Pai. Glória a teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Amém.